Sejam bem-vindos ao nosso curso de Gestão Orçamentária e Financeira. Ao longo deste curso, eu estarei disponibilizando, além dos slides, que já estão todos disponíveis, das atividades, o fórum de apresentação, com início hoje às 8 horas da noite, hoje dia 28 de janeiro. Teremos mais 4 sessões de tira-dúvidas, chats, que iniciaremos às 8 horas, nos dias 29 e 31, portanto, amanhã e na sexta-feira, e na próxima semana, nos dias 4 e 2 de fevereiro, sendo que no dia 4 o fórum começa às 20 horas, e no dia 7 de fevereiro, e não no dia 2, mas no dia 7 de fevereiro, o fórum começa às 19 horas. O nosso curso está distribuído em 6 unidades. A primeira unidade vai dizer respeito a algumas noções básicas sobre Estado. Já que a atividade financeira desenvolvida pelo Estado aqui em sentido lato, em sentido amplo da palavra, não estou me referindo a Estado da Paraíba, a Estado membro da Federação Brasileira. Estou me referindo a um ente abstrato que ao longo da história humana foi sendo implementado, desenvolvido até os dias atuais, como uma forma de grupo social especial. Ora, a atividade financeira desenvolvida pelo Estado tem por finalidade o atendimento das necessidades coletivas. Entender um pouco o que é o Estado é o objetivo da nossa primeira unidade, do nosso primeiro conjunto de slides, onde nós vamos explorar o conceito de Estado, os elementos que constituem este grupo social especial, um pouco das características do Estado ao longo do desenvolvimento da história da humanidade, até os dias atuais. Vamos falar sobre Estado de Direito, concepção contemporânea do Estado, que devemos aos filósofos, aos estadistas, que estiveram fazendo a história da Revolução Inglesa, da Revolução Francesa, da Revolução Americana, até os dias atuais. E falaremos também de Estado Democrático de Direito. O nosso Estado brasileiro, em sua carta de nascimento, em sua escritura, de nascimento,
que vem a ser a Constituição Federal, ele se autoproclama um Estado democrático de direito. Então, como as coisas, as palavras, sempre existem num determinado sentido, precisamos situar a diferença entre Estado de Direito e Estado democrático de direito. O artigo 1º da nossa Constituição Federal diz: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito. Então, nós iremos, na unidade 1, explorar a diferença entre Estado de direito e Estado democrático de direito. Feito essa apresentação do Estado, nós iremos analisar as atividades, as funções estatais e como essas funções estatais são operacionalizadas por meio das atividades do Estado. E entre estas atividades, vamos destacar a atividade financeira, já que o foco do nosso curso é a gestão orçamentária e financeira. Portanto, o foco do nosso curso, entre as várias funções e atividades do Estado, é a atividade financeira. Falaremos dos aspectos dessa atividade financeira quando então estaremos concluindo esta nossa primeira unidade do nosso curso. Na unidade 2, nós estaremos abordando os instrumentos de planejamento, os instrumentos de orçamentação. No ordenamento jurídico nacional, a União, os estados, os municípios, o Distrito Federal, todos esses entes que constituem a organização político-administrativa do Estado brasileiro, conforme definido no artigo 18 da nossa Constituição Federal, que diz, o artigo 18 da nossa Constituição Federal, ele diz respeito exatamente da organização do Estado, da organização política administrativa do Estado brasileiro. E o artigo 18 diz, a organização política administrativa
da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos da Constituição. Então, essa é uma primeira particularidade da nossa Constituição Federal quando procuramos observar as constituições que a antecederam. É a Constituição de 88 quem eleva o município à categoria de ente pertencente à federação e dotado de autonomia nos termos da Constituição. Não são muitas as constituições nacionais que tratam os municípios como entes participantes autônomos da federação. Ok? Então, todos eles, por expressa disposição constitucional, precisam elaborar pelo menos 3 instrumentos de planejamento. O Plano Plurianual, também conhecido como PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e as leis orçamentárias anuais. Esta exigência está contida no artigo 165 de nossa Constituição Federal. Então, na unidade 2, nós vamos tratar do conteúdo, da vigência, das formalidades relacionadas a esses instrumentos de planejamento. Quando falarmos de PPA, iremos falar de programas de governo, já que é o programa de governo o que organiza a ação do governo. A ação do governo na prestação de serviços, na geração de bens de interesse da coletividade ou na geração de bens e serviços no interesse da própria administração como suporte às atividades do Estado. Falaremos sobre as diretrizes orçamentárias, falaremos sobre o orçamento anual, falaremos sobre alterações no orçamento anual ao longo da execução orçamentária, os chamados créditos adicionais, e vencido estes aspectos formais, constitucionais ou legais que delimitam, que condicionam a elaboração destes instrumentos orçamentários,
nós iremos mostrar como essa atividade de planejamento orçamentário, de orçamentação, vincula-se com aquela questão estratégica. Vocês já tiveram a oportunidade de, com o professor André Agra, discutirem neste curso planejamento estratégico. E eu quero dizer para vocês que o planejamento estratégico só ganha concretude, só se materializa em ações quando ele é incorporado aos instrumentos de planejamento de que estamos falando. E, portanto, antes de se tratar do plano plurianual, das diretrizes orçamentárias ou de orçamentos anuais, é preciso que a gestão, é preciso que o gestor, é preciso que os agentes que têm a responsabilidade do planejamento estejam conscientes, alinhados com o planejamento estratégico, com as diretrizes, os objetivos delineados, traçados no planejamento estratégico. Então, para elaborar os instrumentos de planejamento, nós precisamos conhecer a orientação estratégica, as normas já editadas pela administração, o nível esperado de recursos que estarão disponíveis para a realização das ações e definir os programas. E, portanto, não basta apenas as tratativas formais. Precisamos ir além. E vocês verão na unidade 2, há um slide muito ilustrativo que demonstra, a questão da dimensão estratégica que vem ser incorporada no plano plurianual. E esta dimensão estratégica, ela anualmente por meio das diretrizes orçamentárias, condicionam a elaboração e a execução da lei orçamentária. A dimensão estratégica, como vocês sabem, constitui uma visão de futuro. Qual o corpo de bombeiros que queremos para daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos? Dentro desta visão de futuro, quais os encaminhamentos que devemos traçar? Quais atividades, projetos deverão ser desenvolvidos? E como isso tudo estará organizado dentro dos orçamentos anuais para que ao final do horizonte do planejamento estratégico
nós estejamos alcançando aquela visão de futuro. Então não se alcança a visão de futuro sem que se traduza esta visão em programas de governo, sem que a partir desses programas de governo se definam nos orçamentos as ações que deverão ser realizadas para o alcance dos objetivos e, portanto, para a realização da visão de futuro. Se nós olharmos para o plano plurianual vigente até 31 de dezembro de 2019, no estado da Paraíba, nós tínhamos como visão estratégica algumas linhas construindo o futuro, onde o foco se dava por meio da educação e de políticas para a juventude, uma sociedade saudável e segura, onde esta visão de uma sociedade saudável e segura mudou políticas públicas na área de saúde, segurança, a questão do crescimento sustentável, que fez com que o Estado fizesse uma maciça opção por investimentos em infraestrutura, e a busca de uma gestão pública eficiente. Essa era a visão de futuro que orientou, que perpassou a elaboração do plano plurianual vigente no período 2016 a 2019 e que certamente impactará ainda, né, a elaboração, quer dizer, o que levou à elaboração do atual plano plurianual, que tem vigência de 2020 a 2023, e o desenho dos programas, né? Os programas de governo que nós vamos encontrar no plano plurianual, eles têm duas naturezas distintas. Programas temáticos que estão associados à entrega de bens e serviços para a sociedade. E os programas de gestão, manutenção e serviços ao Estado, normalmente um único programa, voltado para dar suporte, para dar manutenção às atividades do próprio Estado. Então, essas discussões perpassarão a unidade 2. E ao final da unidade 2, nós vamos estar discutindo exatamente o que vai ser o trabalho final, a nossa avaliação final do nosso curso. Então, os últimos 2 slides, diria, os últimos 3 slides da unidade 2 é o insumo para que vocês possam elaborar o trabalho final de avaliação do nosso curso, cuja remessa para correção poderá ocorrer a partir do dia 7 de fevereiro, com data final no dia 13 de fevereiro.
E a partir do dia 14 eu espero corrigi-lo e lançar as notas de vocês. Entre hoje e o dia 7, nós estaremos também disponibilizando uma atividade que vocês farão no próprio Moodle, no próprio ambiente de EAD do nosso curso, que é uma atividade individual, que consiste em 20 sentenças, em 20 textos, para os quais, após a leitura, vocês deverão definir se aquilo que está no texto é verdade ou falso, é verdadeiro ou falso. Essa atividade vocês desenvolverão durante 2 horas após o início do questionário. Poderão fazer cada alternativa, vocês poderão responder uma única vez, e a nota será atribuída pelo próprio sistema. O sistema já foi alimentado com as respostas certas e, portanto, à medida que vocês responderem o questionário, vocês já receberão a sua pontuação. Na unidade 3, nós vamos tratar dos princípios orçamentários. É algo que parece um tanto quanto teórico, mas que nos ajuda na interpretação dos dispositivos legais e até constitucionais que tratam do orçamento. Na unidade 4, nós falaremos da despesa, desde o conceito do que é despesa, as suas várias formas de classificação e seus princípios, e também estaremos discutindo quais são os requisitos que a despesa pública deve atender para a sua regularidade. E nós temos requisitos do ponto de vista orçamentário, nós temos requisitos do ponto de vista da licitação. Lembrando que o curso de licitação, ou o módulo tratando de licitação, é o módulo seguinte ao deste curso. Mas nós estaremos observando, sem entrar em detalhes quanto às questões formais dos procedimentos licitatórios, mas como a despesa deve ser encarada, como a despesa deve ser processada, de modo a preencher as exigências do ponto de vista orçamentário, do ponto de vista da licitação e do ponto de vista do processo de execução da despesa, bem como as questões relativas à responsabilidade da despesa, e trataremos de algumas despesas que nós na literatura chamamos de despesas condicionadas. Na unidade 5 faremos uma abordagem mais ou menos no mesmo esquema da despesa, mas agora em relação à receita. E finalmente, na unidade 6 do nosso curso, nós falaremos sobre controle. O controle acerca da atividade do Estado foi uma das conquistas ao longo da evolução do Estado. Montesquieu já dizia, em pleno século XVIII, XIX,
que era preciso que o Estado freasse o Estado. Porque o Estado detém tanto poder que, se não houver freios, o Estado se torna absolutamente descontrolado. E diz um famoso estudioso italiano, Roberto Bobbio, que uma das formas de medir o grau de democracia de um Estado é medir o grau de controle que a sociedade, que o parlamento exerce sobre o Estado. Muito obrigado pela atenção. Esse é o primeiro vídeo que eu estou disponibilizando para que vocês possam ir se assenhorando daquilo que vamos estar discutindo no nosso curso. Participem do fórum. Participem do fórum de apresentação, hoje, 28 de janeiro, às 8 horas. Participem dos chats para tirar as dúvidas. Leiam os slides. Consultem a bibliografia. A bibliografia, além dos livros que estão citados, também se faz através de textos que estão disponíveis na internet, e os links estão no primeiro slide que trata da bibliografia, já na unidade 1 do curso, né? E, além disso, especificamente em relação à unidade 1, há um livrinho do professor Carlos Arid Sanfield, chamado de Fundamentos de Direito Público, da editora Malheiros, que é uma excelente fonte para quem quer conhecer um pouco mais sobre as questões de direito público vinculadas às noções de Estado, Estado-poder, Estado-sociedade, Estado de direito, Estado democrático de direito. Muito obrigado a todos.